Parece que esse caso e as discussões hoje de manhã estimularam a mente de vocês e levantou perguntas muito interessantes. Fiquei muito satisfeito com as perguntas. Uma pergunta que eu acabei de responder é: o que deve melhorar primeiro? No acompanhamento, o que deve melhorar primeiro? Antes do nosso entendimento do miasma sifilítico, quando não estava tão bom assim ainda o nosso entendimento, naquela época, o que era dito no Organon é de que os gerais físicos do paciente precisam melhorar, a sensação geral de bem-estar tem que voltar para o paciente, e aí os particulares físicos, primeiro gerais, depois particulares, especialmente os sintomas da doença vão melhorar, e o paciente também melhora no nível mental. Isso ainda é verdade, essa ordem. Isso ainda é verdade para sora, sorocicósico e psicósicos. Sora psicósico e psicose franca. A melhoria sempre vai ser primeiro na sensação geral de bem-estar, depois nos gerais, como o apetite, movimentos do intestino, nível de energia, desejo de trabalhar, vão melhorar. E aí, finalmente, a melhora chega à mente. Melhoria no nível mental. Em psicose franca, se o paciente começar a dizer para você, não apenas psicose franca, mas também psicossifilítico e casos sifilíticos, se o paciente começar a dizer para você, digamos, insuficiência renal crônica ou câncer, o paciente começa a te dizer: eu estou me sentindo melhor mentalmente, estou me sentindo muito bem. Digamos que o paciente fosse estava em desesperança e desespero. Aí você dá o remédio, o paciente começa a falar: doutor, agora eu estou me sentindo positivo. Eu estou me sentindo bem. Agora eu tenho fé, eu tenho esperança de que eu vou melhorar, esperança de que eu vou melhorar. Isso é um bom acompanhamento ou um acompanhamento ruim? Um follow-up ruim ou bom? Especialmente nesses dois casos, insuficiência renal crônica e câncer. Se essa for a primeira melhoria que vocês observam, isso é bom ou é ruim? Bom ou ruim? Isso é ruim. Yes, absolutely right. Isso é ruim, isso é psicose. Isso é a psicose da doença. A psicose que está falando, a psicose que está dando uma ilusão falsa de que o paciente está melhor. Se junto com isso não há nenhuma melhoria nos sintomas da doença, no nível da patologia, no nível da patologia, se não há nenhuma melhoria, por exemplo, no tamanho do tumor, ou nos casos de insuficiência renal, se a creatinina não é reduzida, não cai, a hemoglobina não melhora, então isso não é um bom acompanhamento. Na verdade, vamos perceber que o paciente vai acabar piorando. E em certas condições pode até morrer. Já vimos isso acontecer.
Pacientes começam a nos dizer que eles estão se sentindo ótimo, eles estão se sentindo maravilhosos, e aí dentro de um mês, de repente, você recebe a notícia de que o paciente morreu no meio da noite. Ou piorou bastante, tiveram que ir para um hospital, e dentro de alguns dias morrem. Então, o acompanhamento depende também do miasma do caso. Nos casos sifilíticos, em sífilis franca ou ciclosifilíticos, a melhoria acontece e deve acontecer primeiro no nível das funções dos órgãos. No nível sífilis franca e casos psicosifilíticos, a melhoria deve primeiro acontecer no nível das funções dos órgãos. Então, na insuficiência renal, o rim deve começar a funcionar. A urina deve melhorar. A creatinina, a ureia, tudo isso deve voltar aos índices normais. A hemoglobina deve melhorar. Se for um caso de câncer, se o tumor estiver aumentando de tamanho regularmente, então o primeiro segmento, o tumor deve ou permanecer do mesmo tamanho ou diminuir. E como eu falei, mais tarde, então, vamos observar melhores nos gerais. Mas geralmente tudo acontece simultaneamente. Então, se for o remédio correto, até os gerais também vão começar a melhorar na mesma época. Mas a melhora vai começar. A melhora vai começar no nível da função dos órgãos. Isso ficou claro agora? Em psora, em psora-psicose ou em psicose, vamos ver uma melhora no nível dos gerais físicos. E aí, depois, uma melhora, junto com a melhora dos gerais físicos, que é o apetite, o desejo de trabalhar, hábitos intestinais, junto com a agravação dos particulares físicos. Com ou sem, né? Com ou sem. A agravação pode estar lá ou não. Mas na sífilis franca, a função melhora, a melhora começa no nível das funções e depois tudo acompanha essa melhora. Então, nessa senhora, especialmente no mundo ocidental, porque damos tanta importância à mente, as pessoas dizem que a mente deveria melhorar primeiro, certo? Não. E na mente, mais tarde, quando a mente melhorar, a parte sifilítica deve melhorar primeiro. Então, se há violência, por exemplo, a violência vai melhorar primeiro. Nesse caso, a indiferença vai melhorar primeiro. E a indiferença melhorou, de fato. Então, a parte sifilítica da mente é a primeira a melhorar. Depois a parte psicósica e aí, finalmente, a parte sórica. Nesses casos, vamos perceber que quando eles começam a melhorar, eles vêm até você e começam a te perturbar muito, porque eles começam a se sentirem ansiosos. Quando a sora começa a entrar, quando a sora começa a voltar, eles ficam mais ansiosos. E eles vão falar, doutor, eu não estou me sentindo bem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não mude o remédio. Descubra se os gerais estiverem melhorados, se estiverem bem, se os exames estiverem bem, a patologia está boa e o paciente está falando, não, doutor, eu não estou me sentindo bem. E agora o paciente começa a mostrar medo de morrer, medo de sofrimento. Você sabe que o paciente está melhorando com essas características. Quando o paciente começa a mostrar dúvida em relação ao tratamento, por exemplo, começa a falar, doutor, tem certeza que eu melhorei?
Um paciente vai, quando ele tem a creatinina em 10, ele vai sentir super à vontade, não vai estar nem preocupado com isso. Mas é quando a creatinina começar a cair para 3, 4, e aí de repente passa para 4,5, ele vai começar a entrar em pânico. Doutor, o que aconteceu? Minha creatinina aumentou. O que eu devo fazer? Eu devo fazer isso, aquilo? Será que eu devo tomar alopatia, mostrar para alguém? Tem certeza? Consultar outro médico? Quando essas dúvidas começam a aparecer, quando eles começam a te perturbar com essas dúvidas e mostram muita ansiedade, eles te perturbam mais. Quando os pacientes em estado sifilítico franco, quando eles entram em SORA, eles começam a perturbar mais você, aí você sabe que isso é um bom sinal. Se eu entendi. So, let's see if I got it right. Nos casos psicóticos, in psychotic cases, in SORA cases, não melhora primeiro o mental também? Mentals do not improve first? No. I would say the Eu diria que os gerais físicos melhoram primeiro. A sensação geral de bem-estar vai ser a primeira. Sensação geral de bem-estar. Do tipo, não, eu estou bem, eu estou com a dor no joelho, mas eu estou bem. Eu estou com um pouco de dor de cabeça, mas eu estou bem, estou me sentindo bem. Ou seja, a sensação geral de bem-estar. E aí, depois, uma melhora nos gerais físicos, como apetite, hábitos intestinais, nível de energia, sono. E aí, a melhora na mente. So let's come back to the case. Ok, vamos voltar ao caso. So you people have had a long break. Tivemos um intervalo bem longo, né? But I hope you haven't forgotten what the Mas case eu espero que vocês não tenham esquecido o caso. We still have to solve. So what is the Ainda temos que resolver o caso. In this case? Então, qual é a rubrica? We are agreed on indifference to indiferença, concordamos em indiferença, né? Indiferença. What else? What else? Senses, taste. Sentidos, né? Os sentidos, o gosto alterado, paladar alterado, sensível a qualquer barulho, sensível ao menor barulho. This is what I took. We could even take aggravation to sun. É isso que eu tomei. A gente podia também tomar agravação no sol, agravação pelo sol, indiferença a tudo. Sense of taste altered, especially for water. Paladar alterado, especialmente com água. Sensitive to noise. Sensibilidade a barulho. And this was e essas foram feature going through and through the case. As características que atravessavam o caso todo, né? Presente em todo o caso. Tristeza, depressão, infelicidade. No change of emotions. Falta de ausência de mudança nas emoções, ausência de reação emocional. No emotional reactions on Nenhuma the face. reação emocional no rosto do paciente. Was going through and through. Isso passou pelo caso todo, né? Now, according to my chart, permeou todo where o caso. Does this fall? Então, de acordo com o meu gráfico, aonde que isso se encaixa? Where does this fall? Aonde que esse caso se encaixa? Where will you put this? Where will you put it? Will you put it here? No strength. Onde a gente colocaria aqui? Não é industriosa, não é diligente, não há diligência. Por aqui, talvez. Will you put it here? Aqui, talvez. Jealousy, suspicious, ciúme, malicious, violence. Maldade, violência. Will you put it here? Excess? Any excess? Excesso, falta de controle, falta de inibição? Não, aqui não. Então, isso está fora, isso está fora. Esse está fora também e esse está fora. What is left? These two. Where does it fit in? Aonde se encaixa, então? Elementos. So, where is the timidity? E timidez? No fears. No anxiety. Não há medo, não há ansiedades. In fact, na verdade, go as to say, eu diria até que havia uma ausência de ansiedade. Pacientes sofrendo de uma doença tão grave e não demonstra nenhuma ansiedade.
Ela está assim, doutor, eu vou melhorar, existe cura? Ela não faz esse tipo de pergunta. Quanto tempo vai levar? Quanto tempo? Não, ela nunca me perguntou isso. Então havia uma ausência de ansiedade. Emoções? Sim. Sim. Tristeza, pesar. Ok. Sensibilidade muito alta? Não. Não é muito sensível. De acordo com o gráfico, se encaixa aqui, né? Mas como eu falei, na homeopatia nada é 100% certo. Eu não fiquei muito feliz. Então, o que precisa ser visto mais? Tem muitos lugares, muitas formas de chegar no mesmo destino, né? Muitos caminhos para chegarmos no mesmo destino. Muitas formas de alcançarmos o mesmo objetivo. Como eu falei para vocês, precisamos procurar uma linha, um fio comum que permeia, que passa por todo o caso. Um fio que atravessa o paciente e também pode ser confirmado pela observação. E o que foi observado nesse paciente? A tristeza, depressão, ausência de reação, nenhuma emoção no rosto. Então, quando eu tomei essas 3 rubricas, indiferença, apatia, a tudo, insípido, gosto da água, existe essa rubrica que é insípido, água. Water taste, insipid, watery, flat. And sensitive, oversensitive, general, noise. Sensibilidade, supersensibilidade, geral, barulho ao menor. And this is what came. E foi isso que surgiu. What is the thermals of the patient? Quais são os termais do paciente? Chilly. Friorenta. So, opium is out. Então, ópio está de fora. Lycopodium is out. Licopodium fora. Argentum nitricum is out. Argento nitricum fora também. So it leaves us. Agora temos apenas nos China, quina, nos vômica, econite, ferrum, belladonna, arsênico, nos vômica, sépia e fósforos. Now, what is running through and through the patient? E o que permeia então todo o paciente, todo o caso? A tristeza. Triste, deprimido, tristeza, poucas emoções mostradas, né? E aí chegamos em sépia. Now, what kingdom Sepia is from? E qual é o grupo, qual é o reino da sépia? Animal kingdom. Reino animal. So where's the jealousy? Então, mas cadê os ciúmes então? Cadê a maldade? Cadê a violência? Cadê a enganação? There are certain remedies. Alguns remédios do reino animal. Bom, o que é sépia exatamente? The ink of the sépia é a tinta do cuttlefish, do peixe, de um peixe. You know, the animal. But it is não é o animal em si, não é uma descarga do animal, é uma secreção do animal. And what I have found is do cuttlefish, vamos descobrir que peixe é esse. Quando não é uma parte de animal, quando não é uma parte, é apenas uma secreção ou descarga do animal. Então, o sintoma varia do que nós vemos no reino animal. A última vez, eu mostrei um caso de ambra gris. De ambra gris. O que é ambra gris? É lula. Cuttlefish? Não, não é. Bom, essa substância é uma secreção
é uma secreção da baleia. E na Ambergris, apesar de ser do reino animal, não é uma parte de animal. Não encontramos nenhum sintoma do reino animal de maldade, violência. Então, sempre que é uma secreção, uma descarga do animal, e não a parte do animal, ou uma substância, uma substância de uma parte do animal, nós não encontramos os sintomas que eu já escrevi naquele meu gráfico, na tabela. No, in taste. In taste. Mouth. No, taste. Taste, there's a chapter taste. Yes. A sépia é a secreção de um molusco, ok? O cuttlefish é um molusco. Now, what is the sora of this patient? Então, qual é a sora desse paciente? What is the sora Qual é of a this sora patient? desse Original nature, paciente? original disposition. Qual é a disposição? Qual é a natureza? Match, right? Deve combinar, To be deve a fazer perfect, sentido. we do not take Tem it que for ser uma... prescription, A gente but we do não match it, right? toma para prescrição, mas depois a gente usa What para is ver se the acertamos. Original Qual nature é a of the natureza patient. original desse paciente? No, that was not the original nature. Não, essa não era a natureza original. Where's the mic? Microfone. What's the original nature of the Qual é a patient? natureza original? Desire to travel. Feliz, desejo de viajar, Extroverted. extrovertida. So, now does that fit in? Então, isso corresponde? Se encaixa aí? Extrovertedness. Extroversão. Sad look on the face, yes. But what about the original soric Ok, nature? ela tem um olhar triste, né? Uma expressão triste no rosto. Mas é a natureza original That is there dela. in phosphorus. Em fósforo, Usually very tem. extroverted people. Geralmente pessoas muito extrovertidas, né? Does it fit in Naxomica? Se encaixa em nos vômica. Very, very irritable. Muito cranky, irritável, mal-humorado, angry. Belladonna. Where's the colérico. up and down? Where's the Belladonna, sudden cadê os picos? Where's the E os altos e involvement baixos? of the blood vessels, congestion? Envolvimento da No. congestão dos vasos sanguíneos, cadê? Não tem Ferrum, isso. Ferrum, Contradiction, intolerant of, intolerância positive, contra contradição, hardworking, positivo, industrious industrioso, people. No. não. China, I told you, yes, Quina, the reverse eu falei frown, que aquele franzido reverso, but usually they are unhappy people mas geralmente são who pessoas blame infelizes que others culpam for os the trouble. outros pelas suas For dificuldades. everything they blame others. Eles culpam os outros por Nothing tudo. makes them happy. Nada os deixa Delusion, felizes. persecuted as if they are. Eles têm delírio It is as if de everybody perseguição. else's fault. É Critical, como se tudo fosse a censorious. culpa de todo mundo. São críticos. So I told you she was not China too. Ela não era Natron quina, carb. natron carb. Never extroverted, I told you. All Nunca natrons extrovertida, are né? Os nátrons são introverted. introvertidos. She was extroverted. Ela era extrovertida. Nux moscata, very, very slow, Nux sluggish, mosceta é muito lento. excessive dryness of the mouth, excessive Secura dryness of the skin, excessiva da pele, nos cotton-like moscata. saliva, Ah, fainting spells. Nux e também moscata is a remedy desmaios. where patient has Desmaios. lots and lots As of pessoas, os fainting pacientes têm spells. muitos desmaios com esse remédio. Now I told you later on you need to again go Eu back to falei Materia que Medica. mais tarde vocês vão ter que I voltar don't para a like matéria it, médica. Eu não gosto da but you matéria have to médica, like mas it vocês because it precisam is going to gostar, be useful. porque vai ser bastante útil. Vocês têm que gostar. And I also have E to take help eu from Materia também Medica. eu também And busco ajuda na matéria when I médica. read E quando eu Sepia leio, from the quando eu books li of Sépia masters, no livro dos mestres, they write about sepia eles escrevem sobre is sépia. a remedy Eles which is dizem que sad, sépia é um remédio depressed, triste, gloomy, deprimido, rejected, rejeitado, not to indiferente. begin with. It is not a remedy which Não é um is sad, remédio depressed, que é indifferent triste, to begin indiferente with. no começo, In no fact, início. Eles não to são begin assim with, naturalmente. In Sora, sepia Em is a Sora, lively, sépia é na bubbly, verdade very, um very remédio feliz, vivacious saltitante, lady who vivaz. likes to dance, Por exemplo, who uma likes menina que lot gosta de of physical dançar, de activity. atividades físicas.
Ou seja, eles não são assim daquele jeito no início. Dr. Shankaran writes, e o Dr. Karashan escreve que o sépia, no seu estado original, pode ser incompreendido e pode ser até incompreendido por um tarântula, pode se passar por um tarântula. Essa vivacidade existe no sépia, no seu estágio natural. Gosta de dançar, 3 marcas, dançar, gostar de. E a razão por isso é que sépia tem uma êxtase básica. É um êxtase que melhora uma estácia. Uma estasia, na verdade, que melhora com atividade física, como dança, caminhadas. Então, o sépia original, antes de entrar naquele estágio doente, naquele estágio daquela mulher, é um remédio para as mulheres que tiveram muitos filhos. E aí tem que cuidar daqueles filhos. Aqueles cuidados domésticos durante anos e anos dos filhos. E aí mais tarde torna aquele sépia triste, indiferente. Não é triste no início, é muito vivaz, na verdade, no começo. E diz também que a sépia tem um desejo sexual mais alto, aumentado, mas mais tarde, devido à demanda excessiva do sexo pelo seu marido, junto com todas as atividades físicas que ela tem que fazer durante todo o dia, e não recebe amor nenhum, na verdade, só esse desejo, essa demanda sexual física do marido, ela entra no estágio de aversão ao sexo, aversão ao marido e aversão à família. Ou indiferença à família, indiferença ao sexo, indiferença ao marido. Isso pode vir a aparecer mais tarde no sépia, devido ao abuso excessivo inicial. Sépia 200 foi prescrito para essa senhora. Apenas uma dose. Ela já está comigo há 1 ano. Todos os remédios, ela interrompeu todos os remédios alopáticos nos últimos 4, 5 meses. Nenhum remédio alopático, ela está indo super bem. A urina voltou normal, as hemoglobinas se mantiveram, a função renal está ótima, e ela também teve muitas erupções aqui no pescoço. Sabe o que? Quando essas erupções apareceram, ela ia fazer um check-up rotineiro no nefrologista, e aí ela foi para ele e disse que interrompeu todos os remédios alopáticos. Aí ele falou assim, olha, a doença voltou. Ele assustou ela, ele falou, viu só, a doença voltou, você parou de tomar remédio? Você tem que tomar esteroides de novo, isso e aquilo. Aí ela então veio correndo para minha clínica, ansiosa. Primeira vez que ela mostrou ansiedade, ela falou, doutor, você falou que eu estou bem, curada, mas o meu médico disse que não, que agora eu estou com essas erupções aqui. Eu falei, não se preocupe, é apenas temporário, só por alguns dias, depois vai desaparecer. Eu tive que explicar para ela que é como uma metralhadora que estava tirando o tempo todo balas no rim dela, na tireoide, no coração. E aí agora os outros órgãos estão protegidos e essa metralhadora está tirando para partes menos importantes, como a pele, por exemplo. E ela vai melhorar, isso vai ser só temporário e tudo vai ficar bem. E agora essa vermelhidão, essas erupções também sumiram, as marquinhas ainda estão lá no rosto, mas mesmo assim tudo saiu do rosto, só as marcas permaneceram. Um sintoma que correspondia com o reino animal era a descoloração escura. A única coisa, as manchas escuras. O franzido reverso, não há uma rubrica, mas esse franzido reverso, quina, sépia, amônia, são os remédios que eu já falei isso. E o choro enquanto relata os sintomas. Medorinum, sépia, calicarbe, pulsatila.
So these are the symptoms of Então, sepia. esses são os sintomas de sépia. Aversion to family members, Aversão aos membros da to família, husband, ao marido, aversion to business, aversão aos negócios, indifference to children, indiferenças com as indifference to crianças, loved ones, indiferença com indifference to relations. os parentes próximos, diferença com Now, as what's the difference relações. between aversion Qual é a diferença and entre aversão e indifference? indiferença? What's the difference? Qual é a diferença entre aversão e Aversion indiferença? and indifference. Aversão e indiferença. Aversion and indifference. What's the E indiferença. Qual é a diferença entre aversão e indiferença? I'm sorry, he's not using the microphone. Aversão, you Aver- reject something. Ok, você Indifference. rejeita. Aversão você Não, rejeita. não If you reject manifestation. something É. or you Ou almost hate, você quase or odeia, né? don't like it very Você much. não gosta. Okay. And indifference, E já a indiferença no difference. No It position. doesn't make Não any difference faz diferença whether alguma. You give me or you don't give me. não faz Whether diferença I have it alguma or I se don't você, have it. se você me der ou não, se eu tiver ou se eu não Even tiver, if the tanto family faz. is there, Mesmo se a família it estiver doesn't por make lá, any difference. não faz Even diferença. if the family is not there, doesn't E se a make família any não difference. estiver, também não vai fazer diferença nenhuma. Indifference, Então a as the word diferença, suggests, indifference. como a palavra It já diz, makes né? no difference. Indiferente. Não faz diferença Whether it is there or alguma. not there. Se Aversion está is lá ou more like não, as a if you aversão hate é mais como se or você you don't odiasse like ou something. como se você não gostasse de alguma coisa. So aversion is more Então a strong. aversão é mais forte. So if you see the intensity, Se vocês aversion verem a is more intensidade, a stronger. aversão é mais forte, Indifference is indiferença é um pouco mais branda. They do not like company. Eles não gostam de Company companhia. aversion to amelioration Companhia, when alone. aversão a melhora quando sozinho. Consolation aggravates. Consolo agrava. Ou agravação pelo consolo. Music aggravates. Música também, agravação por Don't like música. music Eles não also. gostam de música. Como é essa rubrica? What is this rubric? Consolo agrava. Aggravation, consolation. When somebody tries to give you some sympathy, Se alguém tentar or ser cons- simpático, oh, ou don't worry, you'll be dar fine, simpatia, you'll dizer, não, become você vai ficar okay. bem. Oh, É, poor thing, what oh, happened to pobrezinho, o que you? aconteceu com você? Oh, I'm so sorry to hear that. Compaixão. Ah, This sinto is muito ouvir isso. consolation. Isso é Pity, consolação. sympathy. Pena, compaixão. Somebody shows pity Quando towards alguém you, sympathy. mostra Oh, you pena. poor thing. Really? Oh, That's pobrezinho. what happened to you? Sério, foi isso que aconteceu? Oh, so sorry to hear Oh, about that. que pena ouvir isso. False sympathy. Uma compaixão falsa, né? Professor, quando valorizar When sintomas should we relacionados à value música? symptoms related to music? Quando valorizar? When should we value these symptoms? Consider the symptoms Sora and related to psychotic music. cases. Em casos sóricos e psicósicos. Sora psychotic cases it is Sora very e important. psicose, é muito importante. Not in syphilis. Não nos casos sifilíticos. Occupation ameliorates. Ocupação melhora. Sepia likes to A be sépia busy, gosta de se manter ocupado, both physically as tanto well as fisicamente mentally. quanto mentalmente. It has to keep itself busy. Precisa se manter ocupado. So these are the women Então, that you see, you know, essa é a mulher doing que some nós... knitting Aquela or mulher que something fica or the fazendo other. tricô o tempo todo ou qualquer outra coisa. Sensitive to noise and Sensibilidade sensitive a to odors. barulho e odores. Especially in pregnancy, sepia Especialmente women na have a gravidez. Essas strong mulheres sépia, elas têm uma náusea, muita náusea, no menor cheiro de alimento. Quando eles olham para o alimento, cozinhando, elas sentem náusea. Uma náusea muito forte. Sadness, dejected, despondency, Tristeza, especially during climacteric Desânimo, phase, especialmente durante especially menopausal women. fases de pico, como mulheres em menopausa. Weeping involuntarily, Choro involuntário. weeping when telling of her sickness, Choro quando conta, And quando relata a consolation doença. aggravates. E o consolo piora. weeping consolation aggravates. Choro agravado pelo consumo. Perdão, pelo consolo. Censorious, critical, Crítico, like China, like como Veratrum, quina, como like veratrum, arsenic. como veratrum.
cares and worries full of, a preocupação, cheios de preocupações domésticas, como a mulher tem que cuidar de muitos filhos, por exemplo, do marido, precisam cuidar das necessidades diárias dessas crianças, dos filhos, do marido, tem que lavar roupa, lavar louça, e à noite o marido ainda precisa ainda tem que cuidar do marido na cama, apesar de estar muito cansada, ela ainda tem que ceder às necessidades do marido. É por isso que tem o que nós chamamos de o remédio dessa mulher. Acho que ele está falando Russian woman, se não me engano, mulher russa, não entendi direito. Mas quando a mulher é torturada e frustrada, é uma tortura mental. Washer woman é o remédio quando a mulher que passa o dia todo fazendo tarefas. Cuidando, washer, acho que no sentido de lavadora, então, da lavadeira. Não tem tempo para ela mesma. Passa o tempo todo fazendo tarefas domésticas, cuidando dos filhos, do marido. Sintomas mentais. O ato sexual agrava. Dança melhora. A washerwoman, é isso mesmo. Dança melhora. And CPRs like that aggressive dancing. A sépia gosta daquela dança mais agressiva, como balé. Quando há muita disciplina física, como carcinosina também, que gosta de dança clássica, balé. A sépia também gosta de balé. Desespero em relação à sua existência miserável. O único remédio é sépia. Desespero. Desespero devido à existência miserável. Caminhar melhora. A única coisa que sépia gosta de fazer, ou tem vontade de fazer, quando ela está frustrada, triste, desanimada, ela faz caminhadas, longas caminhadas. Muitas mulheres que nós vemos no jardim, nas ruas, fazendo Cooper de dia, são excelentes corredoras. E se vocês veem, o corpo delas é bem masculino, quase nenhum seio ou pouco seio, ausência de características femininas. Você pode começar a pensar se essa pessoa é uma mulher sépia. Hábitos masculinos em uma mulher. Mais masculina. Elas também podem ser bastante rígidas e... Eu já tive um paciente sépia que dizia para os filhos, na cara dos filhos, por que vocês não simplesmente morrem, sai daqui, me deixa viver em paz? Bastante áspera. Um dia eu vou te matar, eu vou me matar também. Ela falava isso para o próprio filho. Tão frustrada que ela é, tão torturada pelas crianças que ela sentia. Com certeza alguém nós já encontramos uma sépia na nossa clínica ou na nossa vida real. Você já enfrentou uma sépia? Dr. Bandish, eu quero saber a respeito... Está funcionando? A respeito... se a sépia, em relação a extrovertido e introvertido, né? Sépia pode ser extrovertida também, isso que eu quero saber. In Sora, extroverted. Yes. Very much. Sim, com certeza. Em Sora, extrovertido. Em sífilis, introvertido. Isso que foi bastante surpreendente, né? A sépia, pensar na sépia como um remédio muito extrovertido, vivaz, animado, uma pessoa assim, extrovertida, vivaz, animada.
Isso é algo novo, muito novo. Pensar a CEP assim. Poucos de nós sabemos disso. Ou seja, ainda há novidades nos livros de matéria médica. Não joguem fora seus livros de matéria médica. Vocês podem usá-los como referência às vezes. Microfone. Quando você falou sobre as secreções, a secreção da cepa diferente do animal, sobre laqueses, por exemplo. Medicamento laquese. É um veneno. Um veneno. É um veneno. It's a secretion. Mas parece que funciona. Mas a sépia, ambergrísia são remédios, especialmente o grupo dos peixes. Eles não têm esses sintomas. Sépia, ambergrísia, que seria essa enganação, violência, né? Esses são os remédios. Outros remédios que me ocorrem quando eu estava pensando nesse caso é acid fos e gelsêmio. Acid fos foi um remédio que me veio à cabeça a lentidão, a indiferença, a tristeza, a prostração, falta de sede. Então, como que você diferencia? Como que você diferencia então de acid fos? Qual é transtorno de? Seria dor crônica, né, que já dura muito tempo. Que tem muita dor, tipo perda na família, né? Alguém morre e depois outra pessoa morre dentro de 6 meses, por exemplo. Então, por exemplo, em 6 meses, 1 ano, sempre morre alguém e a dor realmente fica insuportável e a Constituição entra em colapso. Né? Então, as pessoas gostam de coisas refrescantes. Suco, né? Acid fos tem essa característica. E é encontrado não só nos agudos, mas também em crônicos. Acid fos afeta o nariz, principalmente. As pessoas têm esclerose múltipla ou ALS. Gelsêmio. Transtorno de choque ou medo. Excelente. O que mais? A queda das pálpebras. Sim, pode ser friorento e agudo. Antecipação, ansiedade. Aquela ansiedade de uma coisa que vai ser difícil, uma tarefa, ordeal, que é uma tarefa, é uma coisa difícil, um fardo, né? Que alguma coisa que vai acontecer que vai ser difícil. Por exemplo, eu vou dar uma festa, né? Eu vou ter 100 convidados. Essa vai ser uma tarefa muito grande. A pessoa fica tão ansiosa, né?
Por exemplo, as mulheres. Menstruação vem todo mês, né? Mas todo mês fica, nossa, vou ficar menstruada e tal. Ou seja, é uma tarefa, é uma carga. Então tem essa sensação de ansiedade. E qual a disposição, então, desse remédio? Qual é a disposição básica? Muito quieto, mesmo em agudos, em crônicos e agudos. Aversão a ser interrompido, a ser parado. Então, esse é um caso que mostrou a combinação entre a observação, tentar encontrar a característica da pessoa, identificar as rubricas e aí ter um quadro completo, né, um remédio que vai se ajustar perfeitamente à pessoa. Nós temos que descobrir, aprender novos métodos de resolver casos. Então, nos próximos 3 dias, nós vamos falar em casos em que meu gráfico é inútil. Então, vamos esquecer o meu gráfico, né? Nós vamos aprender mais alguma coisa. Tá, mas só nesses 3 dias. Depois vocês podem voltar a usar o gráfico. Vamos passar para um outro caso? Ordeal seria uma provação, uma tarefa difícil. E aí a pessoa fica ansiosa. Exatamente o oposto do caso que nós já vimos. Contraste com o caso que já foi visto. Nós tivemos aqui um caso de necrose avascular bilateral do colo do fêmur. Necrose avascular do fêmur. Quando eu tomei esse caso, a minha assistente veio até mim com a mão na cabeça. E o que esse paciente... O que aconteceu? Aí eu perguntei, o que foi? Ele vai pagar a mesma coisa. Então, nós vamos tratá-lo. Eu nunca vi um paciente assim. Eu falei, tá, ué, sem problema. Então, eu vou falar para vocês o que ele fez que perturbou, né, a minha assistente. E o que esse paciente fez também me afetou. Né? A minha impressão é que eu queria que ele saísse logo. Não é Kali, tá? Homem, 32 anos, com queixa de sistema musculoesquelético, dor contínua na articulação do quadril, já há 1 ano e meio. A dor começou na articulação do quadril direito e depois passou para o esquerdo, de 2 a 2 ou 3 meses. Aí nós tivemos dor, ele teve dor na articulação do joelho direito e depois do esquerdo. A dor é como se fosse um corte com a faca, né? E também uma sensação de queimadura e também rigidez. 2 marcas. Mais na direita do lado direito do que do lado esquerdo, mais pronunciada. O estado do paciente estava tão mal que ele, de uma posição sentada para levantada, ele demorava pelo menos 30 segundos. E ele tinha um andador
né? Mas mesmo com o andador, ele tinha que praticamente lutar para conseguir se levantar. Quase 30 segundos para se levantar a partir de uma posição sentada. Se ele ficasse sentado por um período muito longo, ele ficava tão rígido, a articulação ficava tão rígida que demorava, como eu disse, 30 segundos para ele poder conseguir levantar. Ele andava com andador ou bengala e quando ele chegou no meu consultório, ele já estava com uma deterioração bastante grave, né? E ele estava mancando de forma bastante pronunciada. A condição dele tinha deteriorado. Dessa forma, ele me disse, ele era engenheiro de software, de criação de programa, né? Do portão até o seu escritório, ele demorava quase 12 minutos. E ele gostava de marcar o tempo de tudo. Ele falava, nossa, demoro 12 minutos do portão do escritório até a minha cadeira. E que uma pessoa faz esse percurso em 2 a 3 minutos. É porque ele anda assim, mancando, com a bengala ou com o andador e com essa atitude bastante pronunciada, mancando mesmo bastante. Ele não conseguia estender a perna, movimentos de abdução, quase nenhum movimento no quadril. Queixa, a gravação de manhã e à noite, mesmo andar apenas 25 a 30 metros, tinha um problema, ou ficava pior, no tempo frio também piorava, a dor melhorava um pouco, enquanto ele estava sentado ou em pé, mas qualquer movimento era doloroso. O que causou esse problema? Os seus problemas começaram depois da morte do irmão. Aí eu pedi a ele que me contasse o incidente. Ele tinha um irmão mais velho, 3 anos mais velho que ele, que ele morava em Mumbai, mas o irmão dele morava numa cidade diferente, casado, tinha sua família, ele se sustentava, e essa pessoa, esse meu paciente, sustentava a mulher e ele mesmo. E a responsabilidade, segundo ele, de sustentar a cunhada e os sobrinhos, ele achou que provavelmente recairia sobre ele. Mas o problema é que ele falava assim, todas as decisões que eu tenho que tomar, eu consultava meu irmão. Eu conversava com ele antes de tomar decisões. E agora eu tenho que tomar minhas decisões sozinhos. Ele também tinha feito um tratamento para uma alergia de pele, algumas vacinas, e esse problema começou depois desse medicamento. Então, a supressão causada pelas vacinas resultou, então, neste problema. Ele já tinha feito um tratamento homeopático anteriormente que proporcionou um alívio temporário apenas. Ele também fez um tratamento alopático por 1 ano.
e que ele interrompeu já há 3 ou 4 meses, fez fisioterapia, laser, neuroterapia, tudo. Ele realmente tentou fazer tudo para ter algum alívio, mas todos os tratamentos só proporcionaram um alívio temporário. Não é uma melhora continuada. Sua segunda queixa era uma doença de pele que parece mais uma psoríase ou mais ou menos há 5 ou 6 anos, um eczema seco, como uma descamação da pele, coceira, 2 marcas, primeiro no pescoço, depois nas mãos, nos dedos e nas pernas, agora está apenas nos cotovelos e nos joelhos. Agora não tem mais coceira, apenas a secura da pele, e ele também tomou remédio homeopático para o tratamento disso. Então a sua pele melhorou com o tratamento homeopático, mas o problema não melhorou. Na realidade, piorou. Another problem which he had since childhood is bronchial asthma. So in childhood, asma desde a infância, peso no tórax, dificuldade de respiração, aquele som de quem não consegue respirar direito, que ficava pior com a gravação, com o tempo frio e com a caminhada. Ele usava então a bomba de Astalina, mas ele interrompeu esse tratamento já há 1 ano. Ele tinha problema contínuo com asma. Mas já tem 1 ano que era só uma vez em 1 mês ou 2 meses. Não estava sendo tratado para isso e melhorou com yoga. Nada específico na sua história, nem no histórico familiar. Ele tinha aquele chiado no peito. Então, mãe, cardiopatia isquêmica, pai, infarto miocárdio, diabetes, e o irmão mais velho teve um AVC por causa de um acidente e ele morreu em 2007, irmão também com diabetes e o primo em 1º grau com necrose avascular. O tempo todo, ele ficava navegando na internet para descobrir as várias possibilidades de tratamento para isso. E um dos meus pacientes com necrose vascular se curou completamente. E um médico listou esse caso na internet, aí ele descobriu a respeito disso, desse tratamento, fez mais pesquisas e aí me descobriu. E aí veio no meu consultório e falou, olha, eu sei que o senhor tratou um caso de necrose vascular. Eu falei, ué, como é que você ficou sabendo? Ele falou, ué, eu vi na internet, né? Aí eu estou pesquisando sobre o senhor, fiz muitas pesquisas. Então ele formou um grupo de pessoas com necrose vascular e todos os dias eles se reuniam, discutiam, conversavam sobre o que as pessoas tinham feito, não tinham feito. E sempre que ele encontrava alguma coisa positiva, ele começava nessa linha de conduta. Então, quando ele me descobriu, né, ele veio até meu consultório e, claro, ele melhorou e me mandou mais 8 ou 9 pacientes para tratamento. Me recomendou. Tá, agora você já tem essas informações sobre esse paciente. Termais. Ele diz que pode tolerar ambos os extremos. Ele sempre precisa de um ventilador.
Ele toma banho água fria. Ele não precisa muito de nada para cobri-lo, ou pelo menos um lençol fino. Não tem nenhum problema com ar-condicionado. Agravação por sol, sudorese profusa, que gera um certo desconforto. E ele fica desconfortável, ele não se sente bem. E mesmo a 8 graus Fahrenheit, que seria abaixo de zero, ele só precisa de uma suéter, né? Ou seja, ambitérmico mais provavelmente calorento. Apetite normal, ele tolera a fome, gosta de comida quente, sede aumenta, toma sempre 2 copos por vez, mais ou menos 3 litros por dia, gosta de água fria, bebe a cada 2 horas, então é uma pessoa sedenta, deseja paneer, que é um tipo de queijo branco da Índia, e doces. Aversão nada específico. Movimentos intestinais normais, hábitos intestinais normais, urina normal, flatulência ocasional. E sono, ele dorme mais ou menos 7 horas por dia, dorme de costas. Ocasionalmente, ele tem a queixa de salivação ao sono. Sonha com membros da família, mas não se lembra muito dos sonhos no dia seguinte. Sudorese profusa quando exercita no tronco e na face. O odor é ofensivo, né, pronunciado, e a sudorese mancha suas roupas. Ele dá uma mancha marrom, amarronzada. Ele mora com a esposa, ele se casou há 1 ano, ele mora em Mumbai há mais ou menos 3 anos. Ele é colérico. Se ele é forçado a fazer algum trabalho que ele não gosta, geralmente expressa sua raiva, dependendo da situação e da pessoa. Expressa sua raiva com a sua mulher. Se o chefe dele pede que ele faça alguma coisa que ele não quer fazer, ele diz não. Mas não de uma forma mais assim rude. Ele tenta explicar por que ele não quer fazer essa determinada tarefa. E aí fala, não, eu não vou fazer isso. Ele fica, vamos dizer, emburrado por alguns dias, mas depois esquece e perdoa. Ele não é malévolo, ele se dá bem com estranhos, mas demora um pouco para estabelecer algum relacionamento. Aí ele me disse que se tornou mais introvertido já tem 1 ano. Frustrado com a sua doença e já fez vários tratamentos, mas ainda tem esperança de recuperar. O brood, que é o que ele faz, ele fica remoendo. Ele pesquisou muito a respeito dessa doença e depois de ler e de ver outros pacientes que sofrem da mesma doença, ele acha que o caso dele é incerto e que não sabe se alguma coisa vai acontecer, né? Ele pode ou não pode recuperar, vamos dizer, por completo, e talvez ele tenha que ser operado. E ele estava tentando de todas as formas evitar, né, algum tipo de cirurgia. E quando ele leu a respeito do sofrimento de outros pacientes com a mesma doença, ele começou a ficar ansioso, ficou sem saber se ele ia se recuperar ou não, mas não ficou desesperançado, ele não perdeu a esperança. Por isso que ele continuou a tentar várias terapias, e aí outros médicos.
Ele diz que tem um coração forte, no sentido de que ele não se deixa afetar por histórias tristes. A expressão em inglês aqui é exatamente o que o paciente falou. Então, não fica muito afetado por histórias tristes, vamos dizer, facilmente. Aí, parênteses, sick. Ele, no seu tempo livre, ele gosta de jogar jogo de computador e cricket. Às vezes gosta de músicas rápidas, de ritmo rápido. A música melhora a sua atenção. Consolo agrava, gera gravação, não é perdulário, ele diz que tudo depende da situação. Se for, por exemplo, uma compra de um valor significativo, ele vai fazer uma pesquisa. E se for necessário, ele gasta, senão ele não vai gastar à toa. Gosta de dar festas aos amigos e gosta de passar o tempo com amigos. Eu falei para vocês que quando esse paciente chegou ao meu consultório, a minha assistente e eu, primeiro ela com a mão na cabeça entrou no meu consultório, ela não aguentava mais ele. E quando o paciente entrou na minha sala, e depois de uns minutinhos eu também fiquei assim, irritado com ele, não aguentava mais. Por quê? Por que nós dois ficamos com essa sensação em relação ao paciente? O que estava acontecendo era que, quando a minha assistente estava tomando o caso na sala ao lado, o celular não parava de tocar. Era o celular do paciente e quem estava ligando para ele? Não era o chefe, não seus colegas, né, o pessoal que trabalha com ele, colegas de trabalho. Uma pessoa que ligava para ele a cada 3, 4 minutos, a cada 5 minutos, pedindo para ele o que aconteceu. Perguntando, não pedindo, perguntando o que o médico falou, o que aconteceu, qual o prognóstico, o que ele falou, você vai melhorar ou você não vai melhorar? E era quem? A sua linda, maravilhosa esposa, que ligava 5 em 5 minutos, né? 5 em 5 minutos, ligava para ele, e esse cara, de uma forma obediente, atendia todas as ligações. O que o médico falou? Não, eu ainda não entrei no consultório, ainda estou falando com o assistente. Tá, então quando você descobrir, você me liga. Aí, daí 5 minutos. O que o médico falou? Não, mas eu ainda não entrei no consultório, eu estou conversando com o assistente. Mas o que ele falou? Não, mas eu não falei com ele. Né? Então, a hora que você souber, me liga, hein? Me liga. Daí 5 minutinhos. Finalmente, depois do 15º telefonema, minha assistente falou, pelo amor de Deus, eu podia desligar o telefone? Né? O senhor está me perturbando, eu não estou conseguindo fazer a tomada de caso. Aí ela explicou para ele que a história é muito importante e se eu não estiver assim, focada, eu não vou conseguir fazer uma tomada de caso correta. Aí ele falou, não, mas a minha mulher está muito preocupada comigo, ela cuida de mim, ela gosta de mim. Mas por que você não fala para ela parar de ligar, que hora que você tiver uma notícia, você liga, ou então você desliga o telefone. E ele não fez nada disso, não falou para ela, não desligou o telefone, e aí ficou essa coisa de, assim, cada 5 minutos um telefonema, ou seja... E ele defendia essa mulher, não, ela tá ligando porque ela gosta de mim e tal, ela quer saber como é que eu estou. Ela estava arrancando os cabelos já, não aguentava mais. Né? E logo que chegou a minha vez de conversar com ele,
Ela ligou e aí ele falou, não, eu tô acabando de entrar no consultório. Aí ela falou, pergunta pra ele o que ele vai dizer, o que ele falou, o que ele vai falar. Aí ele falou, mas eu tô acabando de entrar, nem sentei ainda direito. Não, mas pergunta pra ele, pergunta pra ele. Então, na porta, ele já estava brigando com a mulher, por assim dizer. Aí ele desliga, né, o telefone, e como ele demora para chegar até a cadeira, como ele demora muito, já deu tempo dela ligar de novo e falar, e aí, o que ele falou? Você já entrou, né? Você já está falando com o médico, né? O que ele falou? Então, isso aconteceu 6 vezes, 6 telefonemas enquanto ele estava comigo. Aí, finalmente, eu fiquei muito irritado. Aí eu falei, o nome dele é Sarit Mon. Eu falei, senhor Sarit Mon, o senhor entende que o senhor está vindo numa clínica médica, que eu estou falando com o senhor, eu estou tentando descobrir seu caso, estou tentando ajudá-lo. Se o senhor continuar a falar com a sua esposa no telefone, como é que você vai responder essas perguntas e como é que eu vou poder ajudá-lo? Então, por favor, desliga o telefone, ou então fala para sua mulher não ligar em pelo menos 15 minutos. Vai, depois de 15 minutos, eu mesmo falo com ela, pode deixar. Foi isso que eu fiz. Aí ele falou, não, mas ela está preocupada, ela gosta de mim, ela quer cuidar de mim. That's what I said in my mind, not the patient's face. And again, e aí, 3, 4 minutos, o telefone toca. Aí, finalmente, eu fiquei realmente irritado, né? E o paciente deve ter caído a ficha, né? Que o médico estava ficando irritado. Aí ele finalmente falou para ela, não me liga não, porque o médico, né, tá querendo me ajudar e tal. Aí, finalmente, nós encerramos a entrevista, mas eu já sabia o remédio, né, antes da entrevista. E aí eu falei para ele, pronto, você vai ficar bom e não precisa voltar, mas se voltar, você, por favor, deixe o celular em casa. Então, foi isso exatamente o que aconteceu. Foi isso exatinho o que aconteceu. O que é isso? O remédio tem que ser dado para a mulher, né? Em primeiro lugar. O remédio é para ela. E esse homem, não é? E vocês vão ver nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês que a mulher liga. E eu quero que vocês vejam a reação dele quando a mulher liga. Tá, o que é isso? Vamos pensar sobre isso? Ele é loquaz, ele fala demais, ele gosta de conversar, dá pra ver, né? Ele gosta de conversar até com a mulher que fica perturbando ele, né? Ele é descompromissado, despreocupado, gosta de fazer piada, gosta de ver as pessoas rirem. Muita ansiedade, mas nenhuma expectativa, antecipação. Vamos dizer, diligente, pode-se dizer que é diligente, mas ele tem um trabalho rotineiro, mas ele é quase que, vamos dizer, a pessoa senior, não é? Não é tão meticuloso assim. No grupo dele é mais o superior. Um certo problema financeiro já há 2 ou 3 anos, porque ele gastou muito com os vários tratamentos.
Bom, outra vez, durante o histórico, eu perguntei a ele, ele falou que o problema começou depois da morte do irmão. Aí eu perguntei, qual foi a situação, como é que foi, como é que você se sentiu, você sustentava o irmão, ou você vai ter que sustentar sua cunhada, seus sobrinhos? Aí ele falou, não, o meu irmão me apoiava não, me orientava nas minhas decisões. E depois que ele morreu, eu me sinto muito inseguro, né? E na realidade, a responsabilidade, o peso da responsabilidade é muito grande. Eu tenho que tomar minhas próprias decisões, meu irmão não está mais vivo. Né? Mas ele não tinha que se preocupar com a cunhada nem com os sobrinhos. Né? Mas ele sentia que a responsabilidade agora era toda dele, o que não era o caso. E ele tinha dificuldades em tomar decisões, ter que tomar decisões, lidar com isso. Sorry. So tell me something. No, not this man. This is map tongue. This is map tongue. Essa aí é a língua com essa afecção. Fissuras na língua. Língua geográfica. Yes, Mr. Saridman, come. Vamos entrar, vamos sentar. Esse é o paciente entrando na minha sala, no meu consultório, sem a bengala. Yes, Mr. Saridman, come. Vamos entrar, vamos sentar. Very good. Come, Muito bem. Vamos sentar. Excellent. Excelente. Como é que o senhor está? Como é que o senhor está se sentindo? Melhor. Um pouco menor, um pouco melhor para andar. Melhor. Melhor. Jerking pain that you used to get, that is also better. Yes. Tudo melhorando, a dor que o senhor sentia está melhor. Yes. Very good. Now tell me, Mr. Saridman, tell me from the beginning. What was your problem in the beginning? Me conta desde o começo. Qual era o seu problema no começo? E o que está acontecendo agora? Eu tinha necrose vascular. Eu tenho uma dor irradiante a partir do quadril. E eu sinto uma dor muito forte. Então eu tenho que andar muito devagar, passinhos de bebê. Eu ando com passinhos de bebê. E vocês viram como ele entrou no consultório. Eu vou mostrar para vocês como é que ele estava andando. Vou mostrar mais tarde. Então eu andava assim com passinhos curtos, igual o bebê. Right now my problem is very much reduced that I can able to walk for short distances without using any stick. Eu consigo andar distâncias curtas sem precisar de bengala. Before you used to use a walker or stick as a support to E antes o senhor precisava de bengala. Até 3 metros eu realmente precisava de bengala. Agora eu não preciso mais. And your speed of the walking has also improved very much. E o senhor consegue andar agora mais depressa? Melhorou a sua forma como o senhor anda?
Eu acho que o meu problema de pele já está quase bom. Aqui o cotovelo. Quase desapareceu. Né? Dá para ver apenas um pouquinho de cicatriz, umas marquinhas aqui. Nesse braço. Aqui também, olha, quase tudo curado. Aqui também, só um pouquinho aqui, alguma coisinha aqui. Quase não dá para ver nada. Mas esse problema de pele começou da dor, começou depois da dor no quadril. O que ele fez? É a esposa, né? A esposa ligando para ele, né? Aí começou a ficar menos, né? Diminuiu. Mas à medida que a dor aumentou, o problema da pele diminuiu. Little bit treatment from allopathic side. From allopathic side you took the treatment. Then the skin also became okay. E a pele também melhorou. E aí a dor na articulação começou. E depois que começou a melhorar, o que ele fez? Ele também. Eu acho que ele desligou, né? Parece que ele até desligou o telefone. E aí a pele também começou a melhorar também. Tá quase desapareceu. Mas basicamente, vamos falar sobre o quadril e o joelho. Como é que era? O que você sentia? Velocidade? Ambos os quadris. Quem era? Sua esposa era? Sim, era minha esposa. Sua esposa estava ligando para você, né? Era alguma coisa importante? I'm removing my stick. When you are to ask me, I told you to remove the stick long time ago. You are. Ela ligou para perguntá-lo, para falar para ele, para perguntar para mim quando é que eu vou não precisar mais da bengala, como é que eu vou deixar de lado a bengala. Né? Mas aí ele já não usa bengala para andar. Então, a mulher estava falando para ele, pergunta para o médico quando é que você vai poder abandonar, se livrar da bengala. Aí eu falei para ele, não, pode abandonar agora, a partir de agora, mas se estiver usando apenas por precaução, continue a usar. Né? Então ele falou para a mulher, você não está entendendo que eu vou desligar o telefone, eu estou ocupado, né? Não me ligue, eu estou ocupado, é importante o que eu estou fazendo aqui. Tá? Olha isso, um homem, primeira vez que ele veio, toda vez que a mulher ligava, de 5 em 5 minutos, ele respondia, falava e tal, conversava com ela, etc, etc. Agora ele falou, seguinte, eu estou desligando o telefone, eu estou ocupado, não posso ficar atendendo o seu telefonema. Tá? E quando eu terminar a consulta, eu ligo de volta para você. Então, todos esses maridos que tem que tomar esse remédio, né? Todos os maridos que tiver uma mulher pegando no pé dele tem que tomar esse remédio. Tá? E eu acho que hoje não dá nem para voltar para casa, porque vai ter um bocado de mulher aqui querendo me pegar, né? Imagina se seu marido falar para você isso, não vou, deixa de encher minha paciência, não me liga não. Já pensou? Mas olha a carinha dele. Que tipo de homem ele é? Descompromissado, despreocupado. Não tem problema nenhum.
né? Só essa dor. E olha, você lembra do rosto daquela senhora? Todo com o rosto franzido, sem expressão, né? Como é que a senhora tá? Tô bem, tá tudo bem, tá tudo bem, sem remédio, tá, tô curada. E olha a diferença na expressão dele. Então, ele é feliz, ele é uma pessoa feliz. Not living it, but ultimately, because of that, ultimately my condition is I need an improvement of that much level so that I able to walk. The confidence, but the only thing now is the problem is only the confidence is not there. Otherwise, you will be much better. Says I want the improvement to be such that I can leave the stick. I said. Ele falou assim, eu quero que eu melhore de tal forma que eu possa me libertar da bengala. Aí eu falei, você não precisa disso, você pode deixar a bengala de lado a qualquer momento, sem problema. Is not so now on a scale of say 1 to 100, when you came to me, if your pain was 100, how much is your pain now? If I walk for the short distances, I feel about pain of about 1 to 2 scale only. Out of 1 to 100, now walking for short distance. Então, quando eu ando por distâncias curtas, quase não sinto dor, só 1 ou 2% de dor, por assim dizer. Quando eu ando uma distância curta, um trecho curto. What the step size I am taking, like this type of thing, my pain varies. Quando eu ando uma distância mais longa, ou se ele tiver que subir escadas, e se os degraus são altos, então ele tem alguma dificuldade. Mas também já está conseguindo subir escada, andar distâncias mais longas. Ele tinha dores lancinantes que irradiavam do quadril para a perna. Era realmente quase insuportável por 1 ou 2 segundos. Mas essa dor já passou. Okay, very good. Burning sensation. And the speed of the joint is walking is fast. Você está começando a andar mais rápido, a rigidez da perna já cessou. When you came to me initially, you even had pain at sitting position also, right? Yes. Even when you are sitting in one position, you used to, while resting also the pain. E quando o senhor veio aqui pela primeira vez, o senhor sentia dor, mesmo sentado, quando o senhor permanecia sentado numa mesma posição. A dor que era presente mesmo em posição de repouso melhorou em 2 a 3 meses. Eu quero fazer tudo sem. Ele parou de tomar remédio alopático, tipo analgésico. So that was totally stopped within 3 months. Yes. And about 8 months, 8 to 9 months, the pain is 100% tolerable. You can say about 1 to 2 scale pain, that's almost tolerable. Out of 100, now it's então, almost 100% tolerable. Numa escala de 1 a 100, estou sentindo o que eu diria que seria 1 a 2% de dor. You are starting now feeling more confident also, more in work also you are able to concentrate better. Before you could not hardly concentrate in your work. I really like stand up from my chair. You could not even stand up from your chair, right? I could not even stand up from my chair. Eu não conseguia me levantar sem ajuda. E qualquer movimento dessa natureza doía muito. It used to take you how many minutes before? Sentia muita dor. Place from my parking to my desk. Yes. A normal person can reach there within o percurso de onde eu paro o meu carro até a minha mesa, uma pessoa normal percorre em poucos minutos, mas eu demorava muito tempo. A distância do carro onde o veículo ficava estacionado até a minha mesa, uma pessoa normal cobria essa distância em 3 minutos. Mas para mim, eu demorava 20 minutos para chegar à minha mesa.
Então, imagina como que ele andava devagar, como era difícil para ele andar. E agora, vamos ver quantos minutos agora ele consegue fazer esse percurso. Quase 20 minutos. Então, o que uma pessoa normalmente levaria 2, 3 minutos. E agora? Agora eu percorro o mesmo percurso em 5 a 6 minutos. Quase normal. Tá um pouco mais lento que a pessoa normal. Yeah, it's absolutely impossible for him. Almost just little bit more than normal person. Mumbai, even healthy people and normal people cannot cross streets. Forget this man. Pois é, assim, de repente tem algumas ruas que nem as pessoas normais conseguem atravessar assim facilmente. Imagine esse senhor. As compared to 20 minutes, you can say about my speed is increased about 3.5 times. 3.5 to 4 times the speed. Ele está calculando, né? Eu falei que ele gostava de calcular. Agora ele falou assim, olha, a minha velocidade aumentou em 3 vezes. Eu estou 3 vezes mais rápido do que eu era. 3, 4 vezes mais rápido do que eu era. Very good, very good. And for a long time I'm very much confident, so I have not raced this short distance. Yeah, you have not checked the speed. Before you used to check every time. Before he used to check every day how much time he's taking. Antes, eu tinha um cronômetro e marcava o tempo que demorava de ir do estacionamento para minha mesa. E agora ele não faz mais isso. Ele falava, não, doutor, 18 minutos, 16 minutos. Ele marcava com o cronômetro. Agora ele parou de fazer isso. How much lift is stopping on every floor? Yeah, okay. So even a short thing. Yeah, those things will vary, but basically I'm just. So even he was, he says, yeah, the time varies depending upon. O tempo ia variar, claro, em função de quantas pessoas estavam no elevador, quantos andares o elevador ia parar. Então, ou seja, uma pessoa que gostava de ficar fazendo cálculos, medir as coisas. Talking about the time you also take to walk, you know. Yes. So that I can say, like, of course, my speed increased at least 3.5 times. 3.5 to 4 times, right? Very good, very good. Eu melhorei a minha velocidade pelo menos 3 vezes. Eu fiquei 2 vezes mais rápido. To feel fresh. Energy level is very good. Very good. Yeah, these all things. Energy level is good. You are active. Yeah, active, yes. Of course, pain stops, so there is everything. Every time I feel pain in brain, like because of my head joint, I can't able to focus on my work. Ele diz que a dor não estava no quadril apenas, mas também no cérebro. O que ele quer dizer com isso? Que ele estava tão obcecado com a dor, 24 horas por dia, cada minuto, que ele só conseguia pensar na dor. Então, ele falava, a dor está no meu cérebro, não só no quadril. Ele estava obcecado com essa dor, constantemente só pensando sobre dor. Então, ele se cronometrava. Isso mostra quanto que ele estava envolvido com a dor dele. Right. So now because your pain is not there, you are able to focus on your work and you are able to really feel good about it. Yeah. Good. In fact, you have talked about this to a lot of people on the net also. Yes. You send me 7-8 cases you have already sent me on the vascular. One more has come recently also. Yeah, because of I have contact a lot of people who are suffering from my problem. So I frequently discussing with them like what's your problem, what you have taken, what are the improvement you have found, etc. What treatment you have taken, what rating you give for each treatment, what the reason for your vascular. What rating you give, what treatment he discusses with other people. Que tratamento que você fez? Ele conversava com as pessoas, perguntava, né, que tipo de tratamento você fez, tá? Qual a nota do tratamento? 3, 5.
Então ele pedia às outras pessoas para classificar o tipo de tratamento, o resultado que eles obtiveram nesse tratamento. Então eu acho que para mim talvez eu tenha ganhado 7 ou 8, né? So you are very much worried about this. Então, o senhor se preocupa muito com isso. Metal things in both of the egg joint. And even that is not a long lasting, so it's that's not a permanent or long lasting. Ele pesquisou tanto sobre essa doença. Ele até pesquisou a cirurgia, né, tipo substituição por um pino, colocação de pino. Ele achou que não ia dar certo. Aí ele está perguntando o que mais, o que mais. Okay. Depois de fazer substituição total do quadril, a taxa de aproveitamento é apenas 5 a 8 anos. Aí ele perguntou, e aí, o que eu faço depois de 5 a 8 anos? E mesmo depois da cirurgia, não é que ela iria, por exemplo, pronto, eu vou ficar novinho em folho, eu não posso ir para todos os lugares, eu não posso fazer algumas atividades. Então não é uma resposta. Talvez eu consiga sentar no chão com a perna cruzada. Not very comfortable. Yes. But even now you are able to sit with folded legs. Right, no? That is very interesting. With on the floor, before you could not do it. No. Now you are able to do it somewhat. E agora o senhor consegue sentar no chão. Sentar no chão. Então, agora eu consigo me sentar no chão, não muito confortável, mas sim, eu consigo fazer isso de uma certa forma. Eu acho que eu melhorei de 50% a 60%. Appetite, everything is okay, right? You're feeling well. Tell me something about your personality and about your nature. My personality, like, how can I evaluate my personality with myself? No, just whatever I'm. Whatever comes to your mind. Just tell me about your nature, about yourself. I'm a happy kind of person. Every time eu sou muito feliz. Ele precisa dizer isso? Ele precisa falar que ele é uma pessoa feliz? Não, só de olhar para ele a gente já entende. Sempre sorrindo, sim, sempre sorrindo. Mesmo passando por tanta dificuldade, você está sempre sorrindo. My work is also the analysis type of data analysis. You're into software data analysis. Ele trabalha com análise de software. Maintenance. So every time everything is very much focused mind, concentration of brain. So these things that's a part of my work. And like a family type of person, and every time I feel joking with the person and talking in the laughter. You're laughing, joking. He laughs a lot. Ele ri bastante, faz muita piada. Trying to make this whole situation light. Yeah. But if people crack jokes at you, then how will you feel? How will you take it? Normally I ignore them with a smile. If I feel very much. Se alguém faz uma piada com ele, aí ele faz muita piada nas outras pessoas, brincadeiras com as outras pessoas, mas se alguém faz uma brincadeira com ele ignora com um sorriso inicialmente. E aí se a piada continuar, você fica ofendido? Nem tanto, depende da piada. At the my tolerable level, I tolerate and ignore with a smile. Acha. And if it is beyond your tolerance, of course I need to do the counter attack on that person. Acha, you do. You will get angry. Yeah, it depends on. Se for uma piada exagerada, ele contra-ataca, né? Ele fica nervoso. You will, taunt back at him or say something to him. Really. Acha.
So rather you will walk away from the situation and try to ignore the situation rather than trying to fight with it. Not like as if we fight back. Não, ele não revida, ele se distancia da situação. E aí se distancia da pessoa. Yes. Okay, fine. And what else? What you said, you like jokes and you like smiling and you know, what else? I like playing indoor games. Okay. And walking was my hobby actually. Acha, walking was your passion? Yeah, passion. You can say like normally auto rickshaw. You should never take auto rickshaw. Ele normalmente não usava táxi ou motoristas, ele caminhava, ele sempre gostou muito de caminhar. E Deus geralmente tira de nós o que nós amamos, né? Deus geralmente tira de nós o que nós mais amamos. Geralmente é assim. Very long distance, but you used to just walk and try to walk for the 5-6 kilometers. I try to go by foot. Okay. I used to walk almost 5 to 6 kilometers. Ele andava de 5 a 6 quilômetros por dia. But now you're not going that much. But at least I can go for about half kilometer. So before you used to walk a lot, but because of the disease you had to stop it and you know you're not able to walk. Yeah. You want to see more? Vocês querem ver mais observação ou já ficou claro para vocês? Remedy is clear? O remédio já está claro? See this. Aqui. Tell me. Yeah. Now I made him walk now. Walk one more time. Okay, very good. And go out and go out all the way. We'll see. All the way up to the gate. Yeah. Okay. Outside. Very good. Come. Very good. Okay. Thank you very much. No, not the same. Yeah. Walk one more time. Okay, very good. And go out and go out all the way. We'll see. All the way up to the gate. Yeah. Okay. Very good. Come. Very good. Okay. Thank you very much. Yes. Sim. Tell me. Diga-me. How to solve the case. Vamos agora resolver o caso, né? Vocês não estão aqui apenas para vê-lo e rir dele. A parte divertida já acabou. Agora a parte séria. Antônio, intervalo para o chá e aí voltamos. Ok. Então, usem o intervalo para pensar sobre o caso, ok? Não ficar só no blá blá blá. Vamos pensar sobre o caso e voltar com o remédio. Até daqui a alguns minutos. Obrigado.